A morte é o único final para a vilã. Capítulo 8. Erguendo a minha cabeça. Subi as escadas correndo para o meu quarto. Depois de fechar abruptamente a porta atrás de mim, eu imediatamente pulei na minha cama. Uau! Meu corpo rígido derreteu assim que o colchão macio entrou em contato. Era quase almoço, mas parecia que um dia inteiro havia se passado. Eu inalei e exalei um monte para acalmar meu coração que estava batendo forte devido ao nervosismo que eu sentia quando estava com Derek. Um pouco depois, risadas absurdas escaparam da minha boca. Ah! Olha, eu ainda estou viva. Não era uma coisa inútil de fazer quando eu repetia continuamente o jogo depois de falhar todas as vezes. A julgar por eu poder chamar Derek de primeiro jovem mestre, embora eu estivesse em pânico na época. Um tempo depois, as imagens do jogo surgiram em minha mente. Quando experimentei o jogo pela primeira vez no modo difícil, a barra de interesse de Derek era uma das principais preocupações, ao contrário dos outros personagens. Quando eu aumentasse um pouco o interesse dele em mim por meio de algumas decisões cuidadosamente tomadas, cairia mais na próxima escolha que eu faria. Eu realmente não sabia o motivo. Por que o humor dele muda tanto no jogo? Minha pergunta só foi respondida através de inúmeras mortes. Derek odiava tanto Penélope que ficou apavorado quando ela o chamou de irmão. É por isso que sempre que eu escolhia um com a palavra irmão nele, o interesse apenas diminuía. Que exigente. Ele é ainda pior do que o nosso filho da mãe mais velho. Eu fiz uma careta e reclamei. De qualquer forma, graças a isso, consegui me manter vivo. Nunca vou chamá-lo de irmão de agora em diante. Eu repeti isso algumas vezes na minha cabeça. Claro que vou tentar não enfrentá-lo, mas tinha que ter isso em mente caso algo acontecesse. Pensando nisso e naquilo na cama, comecei a me sentir turva. Eu preciso comer alguma coisa. A comida é a principal fonte necessária para tudo. Era hora do almoço agora. No entanto, pelo choque que ganhei hoje, realmente não senti fome. Ah, tanto faz. Sentindo-me preguiçosa agora, fechei meus olhos. Dormir foi a primeira coisa em minha mente. Talvez fosse porque eu queria fugir da realidade. Logo depois de fechar os olhos, adormeci. Por que isso está no seu quarto? Uma voz mais fria que os cristais no meio do inverno podia ser ouvida sobre a cabeça. Então um grito alto foi ouvido do lado. Responda, sua cadela sorrateira. Você roubou isto. Renaud. O Duque avisou Renaud que estava cuspindo palavrões. Ele não parecia segurar sua raiva com a boca fechada que ele começou a pisar. O que é isso? Olhei inexpressivamente ao redor do espaço e abaixei minha cabeça. Duas mãos pequenas. Eu poderia dizer imediatamente, este era o sonho de Penélope. Fala, Penélope. Como você tem o colar do Gonil? Eu pensei que tinha dito a você que você não pode entrar na sala. Gonil é uma palavra coreana para um duque nobre menina. Significa a mesma coisa que dama, mas Gonil é informal e para a filha do duque apenas enquanto uma dama é formal e para todas as damas nobres. Pai, eu te disse, aquela cadela roubou sem dúvida. Mesmo com o aviso do duque, Renaud não conteve sua fúria. Penélope olhou mortalmente para ele enquanto gritava. Eu não roubei. Eu não fiz nada. Cale-se. Pare de mentir. Então por que o presente que o pai deu a Yvonne saiu da gaveta do seu quarto? Renaud gritou com o colar pendurado na mão. Foi a primeira vez que ela viu esse acessório. Sem dúvida, Penélope gritou e se recusou a admitir qualquer coisa. Não sei. Eu nunca entrei naquele quarto. Eu vi tudo. Foi então. Da multidão saiu um homem, movendo-se entre as pessoas. O Duque e Renaud se viraram para encará-lo. Mordomo. Eu vi Lady Penélope subindo e descendo do terceiro andar muitas vezes nestas semanas. Eu verifiquei apenas no caso, mas a porta do quarto de Lady Yvonne não estava trancada. O olhar de todos, inclusive do Duque, voltou-se para a garotinha. Mesmo Penélope não conseguia ignorar todos esses olhares, tratando-os como se não fossem nada. Não, não fui eu. Ela deu um passo para trás. Era verdade que ela subia o terceiro andar com frequência. Era o andar por onde andava menos gente, e também porque era o andar que ligava ao caminho para o sótão. Ela só subiu lá porque não queria estar com sua empregada abusiva, mas não com a intenção de roubar nada. Ainda mais se fosse algo que pertencesse à verdadeira dama da família do Duque. Eu realmente não, pai. Eu nunca entrei naquela sala. Penélope gritou, olhando para o Duque. Ela olhou para ele com um olhar de afeição e confiança. Afinal, foi ele quem a trouxe a este lugar. No entanto, o Duque apenas a ignoraria com um olhar gelado. Você, mordomo, tranque todos os cômodos do terceiro andar com segurança, especialmente o quarto de Yvonne. Claro, sua graça. Além disso, traga o joalheiro para a mansão amanhã. Pai? Penélope congelou no lugar, seu rosto pálido como uma folha de papel branca. O Duque não disse uma palavra a ela quando saiu do lugar.
Você deveria ter saído da mansão quando dissemos isso, idiota estúpida. Renaud sussurrou depois de se certificar de que o Duque partiu. Então ele empurrou Penélope com força e seguiu o Duque. Lixo. Derek murmurou friamente, observando Penélope rolar no chão como lixo. A cena mudou. Depois disso, Penélope visitou muitas lojas e comprou uma quantidade monstruosa de joias e acessórios. Ela gastou tanto dinheiro que Derek e Renaud ficariam loucos dizendo uma cadela que não sabe o seu lugar. E depois disso, ela nunca mais chamou o Duque de pai. Toque toque. O pequeno som foi o suficiente para me deixar consciente. Abri os olhos sonolenta. Toque toque toque. Outro conjunto de batidas veio depois de nenhuma resposta minha. As batidas pareciam ser apressadas, o que me fez perceber a raiva e a impaciência da pessoa que batia. Eu lentamente me sentei e abri minha boca. Quem? Clique. Antes mesmo de eu terminar minha frase, a porta se abriu. Senhora. Sou eu. Uma luz brilhante veio brilhando no quarto de onde a porta foi aberta. Estava escuro no quarto e, a julgar por isso, parecia que o sol já havia se posto. Meus olhos queimaram devido à luz repentina brilhando no quarto e franzi a testa quando virei meu olhar para a pessoa que abriu a porta. Mordomo. Eu vim aqui porque havia algo urgente que eu tinha que fazer. Não foram muitas as vezes em que o mordomo veio me encontrar com tanta pressa. Então eu pensei que senti meu coração cair. Ainda mais pelo sonho que acabei de ter. Que coisa urgente. Aqueles pirralhos me culparam de novo. Do que eu sou culpada agora? Minha voz saiu tremendo muito quando fiz a pergunta. O mordomo explicou por que entrou no meu quarto. Achei que seria melhor escolher uma nova empregada para a senhora antes do jantar, então. Minha mente ficou em branco com as palavras que saíram tão casualmente da boca de um homem. Espera. Eu levantei minha mão e o parei. O mordomo fez uma pausa. No entanto, ele parecia estar descontente comigo parando porque ele franziu levemente a sobrancelha. Isso é tudo. A primeira coisa que senti quando ouvi o que o mordomo disse foi um alívio ridículo. Logo, porém, a raiva começou a tomar conta da sensação de alívio. A razão pela qual ele abriu e entrou pela porta do meu quarto sem minha permissão foi apenas para escolher uma nova empregada. Fiquei pasma com a razão que o mordomo declarou. Mordomo. Me dirigi a ele com uma voz profunda e baixa. Sim, senhora. Qual o seu nome? Perdão? Ele perguntou como se fosse uma pergunta inesperada. Decidi ser generosa e repeti minhas palavras para ele. Qual é o seu nome? É Penel, senhora. Então qual é o meu nome? Senhora. Por que você está fazendo essas perguntas de repente? Ele parecia não gostar que eu fizesse perguntas totalmente não relacionadas ao tópico aqui. Seu vinco entre as sobrancelhas se aprofundou. Responda o que você é perguntado. Qual é o meu nome? Você é Penélope Eckhart. Ele respondeu, não tendo outra escolha. Sim, Penélope Eckhart, uma nobre. Eu balancei a cabeça e apliquei força quando falei meu nome. Então continuei com minhas palavras. Eu nunca ouvi falar de nenhuma regra que permita que outros sem sobrenome simplesmente invadam o quarto de um nobre sem permissão. E você? Se você não tiver o sobrenome, eles provavelmente são plebeus, mas se tiverem, geralmente são nobres. A estúpida Penélope. Se ela estava zangada com essas ignorâncias e ódio, então ela não deveria ter gritado e feito um barulho, mas usar seu título e posição como nobre para mostrar aos inferiores seu lugar. Para que não te vejam fácil de te maltratar novamente. Nobre formalmente adotado pela família Duque. E um gônio nisso. Que bom título para usar nesses tipos de casos. Era melhor do que o filho da puta desconhecido de uma família rica. Além disso, a história de um homem invadindo o quarto de uma jovem nobre da maneira que ele quiser parece um caso que aconteceria com os plebeus. Não estou certa. Sorri inocentemente depois de terminar minhas palavras. Claro que, como esperado, o efeito foi ótimo. Senhora. O mordomo gritou em pânico, ouvindo minhas palavras que não poderiam ser ouvidas por mais ninguém.